Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre de Oliveira Capão e estou aqui para mais um vídeo com a Léxio Divina, a leitura orante do Evangelho deste domingo. Mas antes, façamos a nossa prece inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ensina-nos, Senhor, a ler a Bíblia com respeito, humildade e fé. Queremos colocá-la em nossas casas e comunidades, para que seja luz que ilumina, palavra que oriente, corrige e questiona, presença viva de amor. Nós te pedimos, ó Pai, concede-nos luz e coragem, para nela encontrar o caminho, a verdade e a vida. Amém. Vamos ao evangelho deste domingo, que é tirado de Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de Marco, no discurso escatológico. Neste que é o capítulo mais difícil do Evangelho de Marcos, porque se trata de temas vindouros, né? Coisas que nós não temos como comprovar, como saber. Uma linguagem muito simbólica que nos remete a textos apocalípticos, como, por exemplo, o livro do profeta Daniel, né? E uma mensagem toda numa linguagem apocalíptica de advertência. A comunidade dos cristãos, né, que esperavam para bem próximo a vinda de Jesus em toda a sua glória. E ele vai justamente dizer, né, dentre outras coisas, mas já adiantando aqui um pouco, que ninguém sabe o dia. Não é para nós ficarmos esperando, vai acontecer hoje, amanhã. Temos de estar preparados, sim, mas o dia não sabemos quando chegará. Né? É curioso que nos dias atuais há todo um discurso apocalíptico. Muitas vezes entre nossos irmãos cristãos evangélicos, alguns até sabendo dos sinais e do que vai acontecer, para quando. Nós católicos acalmemos nossos corações. Sim, um dia chegará o fim, mas nós não sabemos se vai ser hoje, amanhã, quando será. Então, toda essa preocupação, todo esse desespero só nos tira do caminho. Na verdade, nós católicos consideramos não que Jesus virá, ele já está entre nós, né? No fim teremos sim a sua vinda gloriosa, mas ele já está entre nós. Mas eu acabei me adiantando um pouco, pegando o texto como um todo, mas para essa análise, aliás, né, como nós
Aqui a nossa preocupação é fazer a Léxio Divina e, de certa maneira, eu gostaria de passar essa prática, ensinar, né, através do exemplo, as pessoas fazerem a Léxio Divina, seja do Evangelho do dia a dia, seja de outras leituras bíblicas. Então, é importante sempre nós colocarmos o texto que nós vamos ler, analisar, dentro do seu contexto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois. Talvez o parágrafo anterior, o versículo anterior, o parágrafo posterior, o versículo posterior. E é interessante que nós vimos aqui os versículos de 24 a 32, né, do capítulo 13 de Marcos, que estão, digamos assim, emoldurados, né, no dentro do versículo 23 e 33. Então, vou lê-los agora para que vocês possam ver como é que é interessante. O versículo 23, que vem logo antes do que lemos. Prestai atenção, eu vos preveni de tudo. E aí vem o texto que nós lemos. E ele termina no versículo 33. Atenção, ficai de sobreaviso, pois não sabeis quando era o momento. Então, começa e termina pedindo para prestarmos atenção, para ficarmos de sobreaviso. Ou seja, acerca da necessidade de se estar vigilante, a vigilância, que é fundamental em nossas vidas, tanto nos nossos dias, no nosso cotidiano, na nossa vida material, no nosso trabalho, quanto também nos cuidados da nossa vida espiritual, da nossa vida de oração. Então, essa preocupação fundamental com a vigilância, né? Bom, vamos pegar aqui alguns versículos que eu separei de um texto, como já disse, bastante difícil, e, aliás, como dica para quem quiser se aprofundar, saber um pouco mais, né, dessa interpretação do que está por trás, de como devemos ler este evangelho. Eu recomendo onde estão as melhores notas explicativas sobre todo o capítulo 13 de Marcos, é na Bíblia do Peregrino, se eu não me engano, da Paulus, né? Temos 3, talvez 4, boas Bíblias católicas de estudo, que são a famosíssima Bíblia de Jerusalém, a preferida entre 10 teólogos estudiosos, que é fantástica, sobretudo no que concerne o método histórico crítico, suas notas, introduções. Temos a Bíblia do Peregrino, que é uma querida minha, né, uma verdadeira peregrinação, viagem, com notas magníficas, ligando o Antigo ao Novo Testamento. É uma obra belíssima, a Bíblia do Peregrino. E neste capítulo 13 de Marco estão riquíssimas as notas e o texto. Temos também a Bíblia TEB, né, a tradução ecumênica da Bíblia, com boas notas e muitas vezes dialogando entre a interpretação católica, protestante, ortodoxa e, no Antigo Testamento, até mesmo judaica. E temos também a Bíblia de Estudos Ave Maria, né? Mas nesse caso aqui, para quem quiser aprofundar esse tema, eu achei fantástica as explicações e as notas da Bíblia do Peregrino. Mas vamos aqui a alguns versículos que eu quis ressaltar, né? Nós podemos dividir o Evangelho em 3 partes. A primeira se trataria da vinda do Filho do Homem. Fala de todos aqueles sinais cósmicos que aconteceriam, etc. e tal. E cujo centro eu gostaria de marcar o versículo 26. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Quer dizer, depois de todas as calamidades que estão sendo descritas e tudo isso, nós vemos
o Filho de Deus retornando, o Filho do homem retornando, né? Que é o próprio Jesus aparecendo em toda a sua glória. É interessante aqui o Papa Francisco, numa de suas homilias, né, referentes a este evangelho, ele comenta, né, sobre essas imagens que primeiro do sol escurecer, da lua deixar de dar claridade, as estrelas caírem, etc, etc, e depois a vinda do Filho do Homem, o Papa comenta, e eu cito: desse modo, o Evangelho nos ajuda a ler a história, captando dois aspectos dela: as dores de hoje e a esperança de amanhã. Por um lado, evocam-se todas as dolorosas contradições em que a realidade humana vive imersa em cada tempo. Por outro, há o futuro de salvação que a espera, isto é, o encontro com o Senhor, que vem para nos libertar de todo o mal. Então é interessante que no meio da dificuldade, nós temos sempre Jesus. Então, na nossa oração diária, quando passamos por momentos de dificuldade, saibamos muitas vezes do conforto divino, do conforto de uma oração, do conforto de nos sentirmos abraçados por Jesus, mesmo que ainda não seja essa sua vinda pública gloriosa, mas que ele venha a nós, em nossos corações, e nos acolha e nos abrace. Então, essa é uma imagem muito bonita, né? E aqui eu gostaria de deixar as referências referentes a esse evangelho do Catecismo da Igreja, né, que fala sobre a provação derradeira da Igreja, que vão dos itens 675 a 677, né, e fala de todo um cenário que muitas pessoas acham que estaria acontecendo agora, outros acham que o que vivemos agora já passamos por problemas semelhantes no passado, mas eu queria ressaltar aqui, ler, digamos assim, né, apenas o início, o item 675, que fala desta vinda, que, repito, nós não sabemos a data, né? Poderá ser daqui a amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 1000 anos, nós não sabemos, e Jesus não quis nos revelar, né? Então, cito aqui o versículo não, o item 675 do Catecismo da Igreja Católica. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Então, aqui faz uma alusão a esse endeusamento humano, essa arrogância humana de achar que se salva, que somos senhores de nós mesmos e que não precisamos de Deus, não precisamos de mais nada. Fica aqui a indicação, né? Para quem quiser, vale muito a pena ler esses itens do catecismo que estão relacionados ao Evangelho. Repito, os itens 675, 676 e 677. Né? Em seguida, deixa eu pegar aqui novamente a minha igreja em oração, né? Faço uma bagunça aqui com as minhas leituras e notas para poder compartilhar com vocês. Tentar organizar o pensamento, eu desorganizo as minhas Bíblias. Mas vamos aqui. O ponto seguinte é a lição da figueira, né? E aqui é interessante ressaltarmos o versículo 28. Aprendei, pois, da figueira esta parábola.
quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Então, nós temos de observar os sinais. Isso serve para o nosso dia a dia e agir de acordo com os sinais. Se você olha no tempo, vê a previsão meteorológica que vai chover e está cheio de nuvens, o que você faz? Se você tem de sair, leva o seu guarda-chuva. Então, temos de estar sempre preparados. Outra alusão feita aqui, né, é ao verão, que é quando a figueira dá os seus frutos. Ao verão, que é a época da colheita, né? Então, entrando aqui numa linguagem, digamos assim, mais simbólica, mais até escatológica, já que este é o discurso escatológico, né? A colheita dos anjos que virão para separar, né, bodes e ovelhas, né, justos e injustos. Então, essa é toda a referência aqui, né? Então, é a questão da lição da figueira. E, por último, falamos, e eu já comentei, da necessidade de se estar vigilante, né? E eu ressalto aqui o versículo 32, né? Já comentamos, mas vou lê-lo mais uma vez. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai, né? E fica a questão que em outro trecho, né, a gente vê que não é bem que o Filho não saiba, ele não quer revelar ou ah, então vamos agora, né? Esse é um texto para a gente meditar profundamente e avaliar nossa vida, que pode terminar amanhã. Não precisamos esperar o fim dos tempos, né? De acordo com a crença católica, teremos dois juízos: o nosso juízo particular, quando morremos, e o juízo final. Então, só vou me preparar quando tiverem os sinais do finais dos tempos. Tolo. Talvez eu te levarei amanhã. Temos de estar preparados sempre. Não sabemos quando o patrão virá, né? Então é interessante a gente aproveitar este evangelho e reavaliar a nossa vida. Ver o quanto estamos prontos, né? Na verdade, na nossa imperfeição, a gente está num processo de preparação, mas se já estamos nesse processo, já é uma grande vantagem em comparação com os que nem estão no processo, né? E avaliarmos também, com a nossa mente crítica, o mundo, os sinais, né? Vamos nos preparar para o mundo, vamos colocar um guarda-chuva, nos proteger e não vamos ficar igual tolos, né? Ou desesperados achando que o fim está vindo é para amanhã. Não, nós não sabemos. Vamos viver, sabe, como se continuar a nossa vida normal. Quando chegar a hora, chegou. Se não chegar, não chegou. E pronto. Vamos fazer aqui a nossa prece para podermos encerrar. Este foi um evangelho muito difícil, né? E espero que, pelo menos, eu tenha clareado alguns pontos, algumas coisas, tá? Espero não ter confundido mais ainda, porque é realmente um evangelho que nos confunde a todos. E a gente conseguir puxar alguns fios da meada para entender é bem complicado. Mas espero ter obtido pelo menos um pequeno sucesso. Senhor Jesus, é certo que nunca nos abandonastes. Entretanto, naquele dia manifestar-vos-eis em toda a vossa glória. Nesse momento, todas as promessas que fizestes encontrarão realização plena. A clareza se estenderá a todos, confirmando que nossa confiança em vós não foi equivocada ao depositarmos nossa existência em vossas mãos. Até um instante vindouro, entretanto,
pedis a vossos discípulos que permaneçam alertas e vigilantes, sem baixar a guarda. Com efeito, existe a possibilidade de perdermos o sentido e a direção da história, de abandonar ou até questionar vossa palavra e vosso plano de amor. Corremos o risco de não perceber os sinais que enviais, as pegadas que o Espírito deixa em nosso caminho, e assim de nos encontrarmos despreparados para o encontro crucial, com nossos corações preenchidos por inúmeras distrações, iludidos por mensagens vãs. Por essa razão, Jesus, convidai-nos a viver este tempo presente como uma espera ativa e diligente, a permanecer vigilantes por meio de vossa palavra de amor. Assim seja. Amém. Que todos tenhamos um domingo e uma semana abençoados. Fiquem em paz e até a próxima semana.